Olá, Silvano Braga, boa noite, meu amigo, seja muito bem-vindo. Boa noite também, Mariângela. Olá, Ricardinho e Lúcia, boa noite. Boa noite também, Valdete, seja muito bem-vinda. Olá, Wagner, boa noite, seja bem-vindo também. Joana Bandeira, boa noite. Senhor Antônio Pazotto, boa noite. Adriana Valério, seja bem-vinda. Antônio Onofre, boa noite também. Boa noite, Anitta e Clarindo, sejam bem-vindos. Jossanã, boa noite, seja bem-vinda também. José Ricardo, boa noite. Michele e Gabriel, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Olá, Rosilene, Osmane e Diego, boa noite para vocês também, sejam muito bem-vindos. Daniele Diamantino, boa noite. Tem mais uma fotozinha aqui que eu não estou reconhecendo, não sei quem que é. Adriana Dantas, também boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Salete, Márcio e Gustavo. Boa noite também, Luana, seja muito bem-vinda. Adília, boa noite, Adília. Nossas preces e vibrações para todos aí da sua família, Adília. Olá, Gustavo Duarte, boa noite. Eveline, Roberta e Gabi, também boa noite para vocês, sejam bem-vindas. A Andréia Dantas, boa noite também, Ana Cristina. Cecília e Reinaldo, boa noite, sejam bem-vindos. Olá, Joana Carneiro e os nossos companheiros de Guaxupé, sejam bem-vindos. Oneida Alves, boa noite também para você, seja bem-vinda. Boa noite, Arlete Naves, seja bem-vinda. Marcelo Machado, olá, boa noite. Elaine Oliveira, boa noite também para você. Olá, Marcileia, Luciano e Guilherme, boa noite para vocês. Leopoldina, boa noite, seja muito bem-vinda. E já está na hora de nós fazermos a nossa prece, né? Pedindo a permissão a Jesus e a espiritualidade para nós iniciarmos a leitura e estudo desta noite. Isso, Wagner já está colocando aí, fiquem à vontade, podem colocar. Boa noite, Serena Alves, boa noite também, Celeida, Gisela Goulart, boa noite para vocês, sejam bem-vindas. Olá, Marquinhos Pereira, boa noite, meu querido, seja muito bem-vindo. Lídia, boa noite também para você. Boa noite, Marilza. Gente, vamos então fazermos agora, nesse instante, a nossa prece, o nosso pedido de permissão para iniciarmos essa nossa leitura e estudo. Sabemos o quanto a espiritualidade nos ajuda, nos auxilia a regermos o nosso próprio destino e principalmente o destino da humanidade. Nós, com as nossas orações, com as nossas vibrações, com as preces que fazemos constantemente, endereçadas a nós, endereçadas aos nossos familiares,
às pessoas aqui deste grupo, às intenções de cada um de vocês deste grupo. Nós sabemos que todas elas são encaminhadas e direcionadas pela espiritualidade, e através do nosso pensamento nós conseguimos fazer com que chegue até o seu destino essa força, essa energia extra. Sabemos que ela atinge as pessoas, só não sabemos como cada um deles recebe aquilo que nós enviamos. Por isso, sempre que houver esta possibilidade, orientem as pessoas para que elas se abram às preces, para que elas se abram a essas energias e vibrações, para que elas deixem a espiritualidade atuar e assim a melhora ou a própria cura serão efetivas. Ainda que esse trabalho seja feito em pensamento, ainda que esse trabalho seja feito espiritualmente, sobretudo durante o momento de desprendimento do corpo físico, mas que ele seja feito para que nenhuma inteligência, para que nenhum espírito seja ou se sinta constrangido com as nossas energias e vibrações, por mais benéficas sejam elas. Costumo dizer, meus queridos companheiros, que apesar de as pessoas dizerem que nem Jesus agradou a todos, eu particularmente não concordo com essa frase. Jesus com certeza agradou a todos. O problema é que muitos não estavam preparados para sentir e perceber as graças que ele estava levando a cada um. Por isso tudo depende do momento em que estamos vivendo. Aí, as nossas orações ao Criador, para que ele também nos auxilie nesse processo de convencimento das almas, dos espíritos, de que somos seres ainda necessitados do auxílio de uns e de outros. Que a paz desse mestre incomparável possa preencher todos os espaços do seu coração, do seu lar, do seu local de trabalho, do lar dos seus filhos, dos seus pais, dos seus netos, dos seus amigos. Que a paz encha esse ambiente espiritual que nos envolve e que ela nos acompanhe onde quer que estejamos. Que assim seja. Falo muito da paz porque eu acredito muito na paz e que através da paz nós podemos conquistar tudo mais. Às vezes as pessoas, quando vão até nos cumprimentar, eu até brinco, né? As pessoas falam assim, saúde é o que importa, o resto a gente corre atrás. Gente, eu acho que a paz é o mais importante, porque muitas das vezes, como nós vamos ver hoje, a saúde faz parte de um processo, ou a doença faz parte de um processo, de um planejamento nosso. Agora, mesmo nos momentos de doença, de dor, se nós estivermos em paz, fica até mais fácil de nós conquistarmos a própria cura. Boa noite, Luísa Nalim. Boa noite também, Filomena. Olá, Célia. Célia, realmente aqui em São Sebastião do Paraíso, gente, a nossa noite iniciou às 14 horas. O céu escureceu aqui, que eu lembrei até daquele nosso estudo de ontem, né? Aquela passagem sobre aqueles prodígios, né, que a morte de Jesus poderia ter causado. Uma boa noite aqui para Cidinho Cerise, Patrícia Pires, para Renata Gomes, Renata Cristiane, para o Alisson, para a Sônia, para Vivi Reis, Patrícia, para Raquel Porfírio, Maria Helena Porfírio, Josiane, Adriana Romano e para todos esses companheiros que a Marcileia compartilha. Olá também Roseli Salvador, Joana Oliveira, Adriana Varenga,
Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Érica, Marina Paula. Olá, Tuca e Paulo Henrique. Boa noite, Adaí. Seja muito bem-vinda. Joana Camargo, boa noite. Pode deixar, Érica, as nossas energias e vibrações chegarão até você e que esse nosso estudo de hoje te auxilie também. Silene Aparecida, boa noite. Pois é, Celeida, eu também lembrei de ontem. Fabiola, boa noite, seja muito bem-vinda. Olha lá, daí falando que em São Paulo também, ó, lá no litoral, chuva e escuridão. Lorene Mambrini, boa noite, seja muito bem-vinda. Também aqui o nosso boa noite para o Guilherme, né? Raquel Porfírio já está aqui participando conosco, para Vilma Penha. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, mas sem delongas, que nós possamos então avançar nas reflexões dessa noite e, sobretudo, nessas reflexões relacionadas ao Livro dos Espíritos, onde nós hoje adentraremos a um novo capítulo, né? Terminamos aquelas informações sobre a comemoração dos mortos, os funerais, e vamos entrar no capítulo 7º, sobre a volta do espírito à vida corporal. Kardec, lógico, ele organiza e de uma forma fantástica e espetacular, ele falou do retorno do espírito ao mundo espiritual, ou do retorno da alma, aquele espírito encarnado, ao mundo espiritual. E agora ele vai falar exatamente dessa volta, né? Por quê? Porque nós não ficamos lá indefinidamente. Aliás, tem uma pergunta que a gente vai, inclusive, trabalharmos hoje, né? Se seria possível, Kardec pergunta, é possível um espírito ficar lá e não querer reencarnar? Eles vão dizer indefinidamente não. Por quê? Porque a encarnação é uma necessidade nossa. Você gostou do Sem Delongas, Valdete? Pois é. Então, nós vamos iniciar esse capítulo hoje, só para vocês saberem o que nós veremos nesse capítulo. A gente vai começar vendo hoje sobre o prelúdio da volta, ou seja, aquela preparação, como que o espírito ele trabalha, quais são as informações que são necessárias para ele saber exatamente para se preparar para esta volta, né? Depois a gente vai ver sobre a união da alma e do corpo, como que acontece essa união entre a alma e o corpo, né? Tem coisas interessantes, inclusive a gente vai fazer referência aqui ao livro do André Luiz, Missionários da Luz. A gente vai tocar nesses detalhezinhos. A gente vai falar também depois sobre as faculdades morais e intelectuais do homem, né? Kardec trabalha da vinda do espírito para a matéria. E como que ficam essas faculdades morais e intelectuais quando nós regressamos, quando nós chegamos? Boa noite, Elaine Lavez. Depois a gente vai falar da influência do organismo. Claro que nós já vimos um pouquinho disso, não sei se vocês se recordam, na primeira parte do livro Céu e o Inferno, a gente falou, né, de uma expressão, inclusive, que é muito utilizada sobre a carne é fraca, né? Será que essa influência da matéria, como que ela acontece, ela é realmente forte? Nós sucumbimos a essa influência? A gente vai ver isso aqui também a partir deste capítulo. Vamos ver sobre o idiotismo e a loucura, que também são coisas interessantes que nós vamos identificar. Por quê? Porque nós trazemos determinadas necessidades do mundo espiritual. Nós trazemos geneticamente essas necessidades de acordo com as necessidades reencarnatórias. Muito obrigado, Raquel. Parabéns a vocês por estarem sempre aqui compartilhando conosco. A gente vai falar sobre a infância, né? Sobretudo vamos comentar um pouquinho desse período da infância, a importância do período da infância, desse período de esquecimento do espírito, né? Mais ou menos como que ele funciona. Vamos falar da simpatia e da antipatia aqui no mundo corporal. E é claro, a gente vai fechar este capítulo falando sobre o esquecimento do passado. Com certeza é uma das coisas que mais tocam, sobretudo, as pessoas que tentam buscar o seu crescimento, a sua evolução na encarnação. Porque, segundo elas,
ou segundo o entendimento de cada uma delas, se nós lembrássemos do nosso passado, seria tudo mais fácil e tudo mais simples. E a gente vai ver o porquê que esse esquecimento ele representa sim uma bênção, ao contrário do que nós pensamos. É que infelizmente nós temos uma visão física, uma visão corporal, uma visão limitada. E aí o plano espiritual já traz para nós uma visão espiritualizada, por isso que não vai bater muito. E aí a gente vai precisar, vamos assim dizer, ampliar e elevar um pouquinho mais a nossa compreensão para a gente entender a espiritualidade. Seu Luiz Alberto, boa noite para o senhor, seja muito bem-vindo. Marina Pereira, boa noite também, seja muito bem-vinda. Bom, então vamos começar com o primeiro título deste capítulo 7, Prelúdio da Volta. Gente, Kardec já começa, o interessante de Kardec, como a gente tem visto, né, em todas as nossas, em todas as oportunidades que a gente trabalha aqui, vamos vendo e identificando, né, essa perspicácia e o bom senso, ele muitas das vezes ele vai nas perguntas, e essas perguntas são diretas. Ele já começa ali na 330 querendo saber, os espíritos sabem em que época reencarnarão? Seria isso uma certeza? Olha, você desencarnou, agora você vai reencarnar no ano de 2093, no mês tal. Os espíritos sabem quando eles vão reencarnar? Luísa Silvia, boa noite, seja bem-vinda. E aí a espiritualidade responde. E aí responde mais ou menos diante daquilo que a gente tem visto, né? Em todas essas nossas leituras e estudos. Não existe absolutismo, ou não há nada absoluto no universo a não ser Deus. O resto é tudo relativo. Por quê? Porque nós estamos em processo evolutivo e nessa nossa relatividade, Adilson Riva, boa noite, e nessa nossa relatividade as coisas vão acontecendo também de acordo com a nossa própria capacidade, de acordo com as nossas necessidades. Então, Regina Assunta, boa noite. Saberemos quando vamos reencarnar? Não, ao certo ninguém sabe, mas nós pressentimos. Olha a resposta da espiritualidade. A gente pressente. Cuidado, presta atenção nessa, porque vamos ter desdobramentos dessas questões e aí vocês vão entender, tá? Então, Kardec pergunta no geral, todos sabem quando reencarnarão? Não. Mas todos podem pressentir. E a comparação que eles dizem é interessante, né? Como um cego. O cego não vê, mas ele pressente, por exemplo, quando ele se aproxima do fogo. Talvez ele não saiba a distância que ele está do fogo, mas ele pressente que o fogo está próximo. Então, nós também, no que diz respeito à reencarnação, a gente não tem uma data certa. Por quê? Existem muitas liberdades envolvidas, mas a gente pressente, sobretudo de acordo com as necessidades, mais ou menos aquela época em que nós estaremos reencarnando. Uma coisa é certa, nós teremos que reencarnar. Assim como também é certo que nós vamos desencarnar. Nós todos que estamos aqui, que somos encarnados, nós vamos morrer. A gente só não sabe quando, ok? Na sequência, Kardec já vai exatamente perguntar se a reencarnação é uma necessidade da vida para o espírito, assim como a morte é uma necessidade da vida corporal, porque a gente sabe que a morte é uma necessidade, por quê? Porque o nosso corpo físico é composto por matéria, e toda matéria, gente, tem o seu prazo de validade. Só o espírito é imortal. A matéria, ela não é. A matéria tem um prazo de validade. Então, é certo, muito certo, que a morte é uma necessidade do corpo e para o corpo. Quando o seu organismo, quando alguns órgãos não funcionam mais, a morte é certa. Agora, a encarnação e a reencarnação também é uma necessidade? E a espiritualidade foi bem seca na resposta. É, certamente é.
e eu não vou adiantar, nós vamos aos poucos identificar o porquê desta certeza, o porquê desta necessidade. Kardec vai querer saber também se todos os espíritos se preocupam com a reencarnação. Gente, será que todos se preocupam com isso? A Filomena já está até adiantando aqui, né, Filomena? Com certeza existem muitas preparações e planejamentos para tudo isso, mas nós vamos ver aqui aos poucos. Então Kardec quer saber se todos os espíritos se preocupam com a reencarnação. Gente, nós sabemos que o nível de conhecimento de cada um é diferente. E quando a gente pega para analisar, e quando nós pegamos para avaliar, vou citar o exemplo que todo mundo estava comentando aqui. Essa questão da própria chuva. Ora, cada um vai enxergar essa chuva de uma forma diferente. Uns vão conseguir encontrar aí uma bênção de Deus porque estava precisando. Outros vão estar tão preocupados que tinha que fazer alguma coisa e não conseguiu fazer por conta da chuva. Outros vão dizer, e eu até já ouvi isso hoje, poxa, eu saí com o meu carro, estava chovendo fuligem, meu carro ficou todo sujo. Então veja, cada um vai entender e encarar isso de uma forma diferente. Lógico que às vezes aqueles que estão reclamando agora vai passar um pouquinho e vai falar, nossa, essa chuva foi uma bênção. Mas como é que ele avalia de uma forma, vamos assim dizer, geral, a chuva? O mesmo é a questão da reencarnação. Quando Kardec pergunta se todos se preocupam, gente, qual é a nossa principal preocupação? Ou qual é a nossa principal ocupação? E a espiritualidade vai responder para Kardec, tem muitos que nem pensam nisso. Por quê? Porque eles não compreendem. Ora, a partir do momento que você não consegue compreender alguma coisa, aquilo não te incomoda, aquilo não te preocupa, ou aquilo não ocupa os seus pensamentos. Cada um tem, ou cada um valoriza as coisas de acordo com aquilo que vivencia, de acordo com a própria valoração que nós colocamos em cada coisa. Então, para uns, a reencarnação, ela vai ser como uma punição. Agora, você vai se preocupar com uma punição? Ah, não, eu estou preocupado que... Não, boa noite, Helena, seja bem-vinda. Eu estou preocupado porque, não, reencarnação é punição. Eu vou sair daqui do mundo espiritual para ir para lá? Eu não quero saber disso, não. Para outros, é uma beleza. Vou perguntar aqui para vocês e cada um responda aí pessoalmente, para vocês mesmos. Vocês não acham a reencarnação interessante? Alguém aqui poderia ou gostaria, por exemplo, de falar assim, não, eu quero desencarnar, eu quero voltar para lá, porque o meu mundo é de lá? Não, nós gostamos tanto daqui que a gente quer ficar aqui. E aqueles que estão lá, são muitos que querem voltar. Então, isso é muito relativo, tá? De novo, nós precisamos identificar, primeiro compreender o que é essa reencarnação, qual que é a sua importância, qual é a sua finalidade, tá? E aí, quanto mais adiantado for os seres, mais compreensão terão e melhor identificarão essa preocupação ou a ocupação que a reencarnação pode trazer. Olá, Amanda, boa noite, seja muito bem-vinda. Então, de acordo com essa capacidade e principalmente a compreensão, para uns, essa preocupação com a reencarnação pode ser até uma punição, que a espiritualidade responde. Quando aquilo começa a te incomodar, você sabe que voltar, mas assim, parece que você não quer, essa preocupação para você vai ser um tormento, vai ser um sofrimento, tá? Não, Érica, calma que não está na hora. Calma, fica tranquila aí. Deixa as coisas acontecerem tudo ao seu tempo, tá? É que você, ou especificamente no seu caso, Érica, existem alguns outros fatores que estão influenciando. Mas calma aí, logo logo você vai compreender o porquê de tudo isso, ok? Bom, seguindo, né, o codificador fazendo lá as suas perguntas, primeiro se existe isso, você se preocupa. Aí depois ele quer saber, nós podemos adiantar
ou retardar a reencarnação? Olha que pergunta interessante, né? Olá, Edilane, boa noite, seja bem-vinda. Nós podemos retardar ou adiantar a reencarnação? Gente, também tem muitas questões, igual eu vou falando, né? A gente vai com aquilo que nós aprendemos, a gente consegue até responder à espiritualidade. Tem várias pessoas que participam aqui desse nosso grupo e eu acho até interessante, né? Porque tem dessas pessoas, muitas têm aquele conhecimento geral e amplo, né? Conhecimento geral e amplo do que a doutrina espírita nos apresenta, do que aquilo que nós aprendemos com ela. Mas, quando a gente vai analisar ponto a ponto, parece que as coisas vão se encaixando melhor. Tem gente aqui que é espírita há não sei quantos anos, já conhece isso, mas aqui a gente está vendo ponto a ponto, pergunta a pergunta. E aí, claro, que fica muito mais interessante. E aí o nosso conhecimento acaba se ampliando. Então, de uma forma geral, a gente sabe que todos os espíritos possuem o seu livre-arbítrio. E a partir do momento que nós temos essa liberdade, nós podemos tanto retardar quanto adiantar a reencarnação. É lógico que tudo vai depender daquilo que Kardec colocou na questão anterior. Qual é o nível de preocupação que eu tenho com a reencarnação? O que eu espero da reencarnação? Qual é a importância que ela vai ter para mim e para algumas pessoas que fazem parte, pelo menos desse meu processo, do meu planejamento, né? A Joana já tem a opinião dela aqui, a Joana Camargo. Adiantar pode, inclusive, atrapalhar, principalmente se você não fez o quê? Todas aquelas preparações necessárias para o momento que você deve iniciar. Então, interessante, veja a opinião da Joana. Mas o que a espiritualidade responde aqui, principalmente, é o seguinte: podemos adiantar ou podemos retardar. Agora, uma coisa fica clara: todos aqueles que estão querendo fugir, eles não vão passar impunes, eles não vão deixar de sofrer se eles tentarem retardar por mais tempo do que o que seria necessário. Por que isso? Gente, a reencarnação, o Wagner colocou aqui, principalmente, gente, a Luísa está falando aqui do sonho entrecortado. Eu estou até assim um pouquinho preocupado, Luísa Narim, porque esse tempo está realmente meio, vamos assim dizer, diferente. Começa a chover, tá? Mas eu espero que vocês consigam aí entender e captar, pelo menos a maioria, né? Porque realmente o tempo hoje está bem estranho, tá? Nós vamos falando aqui, vamos ver se vai conseguindo acertando isso. Eu até olhei aqui, a internet a princípio não está com nenhum problema, ela está funcionando, tá? Olha lá, tá vendo? Quase todo mundo tá acontecendo isso. Ó, pro Antônio já não tá. O Antônio tá onde hoje? Tá em Guaxupé, senhor Antônio? Então, o pessoal ali de São Paulo, pelo que eu tô vendo, tá cortando um pouquinho, né? O senhor Antônio falou que não. Mas a gente vai seguindo aqui. Se de tudo ficar alguma coisa depois, a gente dá um jeito de fazer no próximo encontro um resumo, né? E às vezes a internet está um pouquinho melhor e a gente vai consertando isso. Olha lá, o Neida também está falando que para ela está falhando. Aí, o Passos também está cortando. Então, eu acho que é um pouquinho essa questão do tempo, tá? Tá vendo? Muitas pessoas estão realmente reclamando aqui. Bom, então eu vou fazer o seguinte, ó. A gente vai... só vou fechar essa questão aqui, aí a gente termina hoje um pouquinho mais cedo, tá? E no próximo encontro a gente retoma para ficar bem mais claro para vocês, ok? Então, assim, eu vou só fechar esse raciocínio e essa questão aqui, e aí a gente dá uma
a gente para por aqui para vocês não ficarem aí prejudicados, tá? Beleza. Então é o seguinte, gente, nós estamos fazendo um comentário aqui da questão 332 sobre essa possibilidade de retardarmos ou adiantarmos essa reencarnação. Então, o que nós não podemos fazer é exatamente ficarmos aguardando indefinidamente ou retardando indefinidamente. Por quê? Porque a espiritualidade utiliza, inclusive, uma analogia interessante. Eu estava comentando, né, quando eu até parei para fazer essa avaliação do som, o Wagner mesmo colocou agora há pouco aí, a reencarnação, ela é uma necessidade e principalmente um recomeço. E ela é um recomeço até interessante porque a espiritualidade fala o seguinte: como que pode um doente retardar por muito tempo a busca pela cura ou retardar o uso do medicamento? Ou seja, eles colocam a reencarnação como um remédio, e é um remédio espetacular. Eu gosto muito de uma expressão utilizada por Emmanuel, que ele diz o seguinte, que o corpo ele funciona como uma esponja do espírito. O espírito vem e traz algumas máculas, alguns defeitos, alguns vícios, e quando ele encarna, o corpo tem exatamente essa função de sugar, como uma esponja mesmo. Ele vai retirando aos poucos exatamente essas inferioridades do espírito. Passa para a matéria, e a matéria depois ela vai passar por esse processo de decomposição, desintegração, e o espírito fica mais leve. Olha para vocês verem o interessante. O Sr. Antônio ainda coloca, sem nos esquecermos que a reencarnação é uma lei divina. E a gente percebe na própria natureza. Ora, pega uma árvore. Uma árvore, ela não tem a sua sequência, principalmente nas sementes que ela vai produzindo. Faz parte. Então a reencarnação, além de ser, como diz a espiritualidade nessa questão 332, um remédio que nós não podemos retardar por muito tempo, ela também, como bem colocou o Sr. Antônio, é uma lei divina, e nós temos que, para mantermos em paz e equilibrados, cumprirmos com todas as leis divinas. Pelo menos até aquela evolução, até aquele nível onde não mais necessitaremos dela. Quando nós não mais necessitarmos, aí nós não precisamos. Mas quando nós não mais necessitarmos, e mesmo sem precisar, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer igual Jesus. Eu vou lá porque eu quero ajudar aqueles outros. Olha que interessante, tá? Então, Wagner, são explicações da própria espiritualidade. A resposta deles para Kardec é algo assim que faz a gente realmente pensar e refletir. Tanto é que, na sequência, Kardec vai fazer outro questionamento ligado a esse. Aí eu prometo que aqui eu paro. Ele vai fazer outro ligado a esse. Ele vai dizer o seguinte: olha, se eu estou no mundo espiritual, se eu estou na erraticidade, eu estou feliz aqui no mundo espiritual, na colônia, todo mundo respeita, eu não tenho nenhum problema com político, eu não tenho nenhum problema com espírito inferior, porque eles estão de fora da colônia. Então está tudo ali do jeito que eu gostaria de viver. Para que eu vou depois ir lá e reencarnar? Então eu não posso falar, não, eu quero ficar aqui, não quero reencarnar de jeito nenhum? E a resposta foi essa, indefinidamente? Jamais. Por quê? Porque cedo ou tarde nós vamos sentir essa necessidade de progredir. Cedo ou tarde nós vamos sentir a necessidade de utilizar o corpo físico, como diz Emmanuel, para extrair do espírito todas as mazelas para que ele possa se libertar. Mais cedo
ou mais tarde eu terei que fazer isso. Opa, eu carrego comigo, eu carrego principalmente na minha estrutura perispiritual. Que bom que melhorou para muitos de vocês aí. Eu carrego comigo na minha estrutura perispiritual todas as minhas existências, todos os meus vícios, todos os meus defeitos. E quando e como eu consigo ficar livre deles? Principalmente, não só, mas principalmente através da reencarnação, quando o corpo vai fazer esta função de sugar, para que, deixando no espírito, passe por esse processo, por essa transmutação, e o espírito fique mais livre para poder cumprir com todos os seus objetivos, os objetivos de auxiliar a Deus na obra da criação. Então, nós não vamos ficar indefinidamente sem reencarnar. Já contei aqui para vocês, André Luiz fala da história, agora só me foge aqui a memória em qual livro que está. 2 trabalhadores no plano espiritual que já estavam há mais de 500 anos lá no plano espiritual trabalhando. E eles achavam que não precisariam mais reencarnar. Até que chegou o momento, a espiritualidade falou, ó, agora está na hora. Nossa, mas nós vamos ter que ir, mas tem 500 anos que eu estou... Sim, tem 500 anos que vocês estão retardando essa necessidade. Mas um pouco daquilo, gente, nada mais era do que receio, do que medo. Mas nós não podemos ter esse receio, nós não podemos ter medo, viu, Érica? Nós temos que enfrentar, principalmente se a gente quer crescer. Se a gente quer o quê? Melhorar. É o corpo que vai fazendo isso. E a partir do momento que eu tiro essa oportunidade do corpo de funcionar como uma esponja, eu vou voltar até mais doente para o mundo espiritual. Vou voltar mais doente, vou precisar de mais reencarnações para eu resolver os meus problemas. Ou seja, eu vou dificultar a minha evolução. Então, a reencarnação é uma necessidade. Utilizando as palavras da espiritualidade, ela é uma necessidade por quê? Porque ela é um remédio que nós precisamos para obter a cura. A cura de quê? A cura espiritual. Nós estamos falando de um princípio inteligente, nós estamos falando de um princípio espiritual que é imortal. Olha lá, o Antônio hoje ele está caprichando, né? A negar a reencarnação é não acreditar em Deus. Por que é não acreditar em Deus? Porque se a reencarnação é uma lei, e se as leis divinas foram criadas por Deus, e Deus é perfeito, todas as suas leis são perfeitas. A partir do momento que eu falo, não, eu nego, eu não quero, eu estou falando que Deus está equivocado. Eu estou falando que Deus está errado. Olá, Paulo César Alves, boa noite, seja bem-vindo. Então, o Sr. Antônio colocou de uma forma muito clara e precisa. Gente, nós vamos parar por aqui, até mesmo por conta desse probleminha do sonho, já está quase no fim mesmo, né? Pelo menos eu já estou olhando o meu relógio aqui, está faltando um minutinho. E no próximo encontro a gente vai dar sequência. Nessa sequência aí vai ter alguns detalhes interessantes, porque nós vamos até citar o livro Missionários da Luz de André Luiz, que tem um capítulo espetacular para falar um pouquinho desse processo de planejamento. Porque na próxima pergunta a gente já vai falar dessa questão da união da alma com o corpo. Muito obrigado a todos vocês, uma excelente noite, obrigado por esse carinho, e principalmente lá a Mara Atuca falou que está até sem som lá. Obrigado por este carinho e que nós possamos continuar com as nossas orações. Não se esqueçam, por tudo, por todos e principalmente para que esse planeta atinja o seu objetivo o mais rápido possível. Obrigado mais uma vez a todos vocês pelo carinho, pela participação e até o nosso próximo encontro. Que assim